Temos aqui uma tabela com expansões. Observe que essa tabela tem 5 linhas e tem 6 colunas. Porém, a primeira célula da primeira linha e primeira coluna, ela se expandiu para as demais linhas. Ou seja, a primeira célula está ocupando 5 linhas. A quarta célula da segunda coluna, na quarta linha, está ocupando 5 colunas. E a última célula da primeira linha, ou seja, a sexta célula da primeira linha, está ocupando 2 linhas. Esse é um exemplo clássico de expansão de células em colunas e linhas. Vamos ver o código dessa tabela no Visual Studio. Aqui nós temos o título, uma tabela com borda, um título da tabela em si, e observe aqui na primeira linha. Nós temos aqui um título de coluna com um atributo chamado rowSpan igual a 6. Isso significa que essa célula de título vai se expandir por 6 linhas. O atributo rowSpan define a quantidade de linhas que essa célula vai se expandir. Aqui nós temos as outras células de títulos, que ocupam apenas uma célula normalmente. Na segunda linha, observe que nós temos aqui apenas 5 células. Isso ocorre porque a primeira célula da primeira linha vai acabar ocupando uma célula também da segunda linha, da terceira, da quarta, da quinta e da sexta linha. Então, se essa primeira célula de título vai ocupar 6 linhas, as linhas abaixo dela vão ter que deixar esse espaço reservado para ela. Exatamente isso que ocorre aqui. Nós temos 5 células e aqui a gente tem uma outra expansão. Essa é a última célula da segunda linha e ela está se expandindo por 2 linhas, o que significa que ela vai ocupar uma célula na segunda linha e uma célula na terceira linha. Agora, a terceira linha, nós temos somente 4 células. A primeira célula, na verdade, vai ser ocupada pelo título Horários, que está se expandindo por 6 linhas. E a última célula vai ser ocupada pelo texto Artes, que está se expandindo por 2 linhas. Exatamente como ocorre aqui. Artes e Horários. Voltando ao código, nós temos aqui, na próxima linha, uma única célula se expandindo por 5 colunas. Então, aqui está ocorrendo uma expansão horizontal. Isso significa que a célula com o conteúdo intervalo vai se expandir por 5 colunas. Observando aqui em Design, é o que ocorre, ó, intervalo. Aqui eu tenho a célula ocupada por horários, e aqui eu tenho a célula com intervalo que está se expandindo por 5 colunas. Aqui nós temos a sexta linha. A sexta linha tem apenas 5 células, porque a primeira célula é ocupada pela expansão da célula título horários, lá da primeira linha. Então, observando de novo o design, está aqui, ó, a primeira célula é ocupada por horários. Então, recapitulando, eu tenho expansões na vertical, ocasionada pelo atributo rowSpan, e tenho expansões na horizontal, definida pelo atributo coSpan. Nessa tabela, nós temos 3 expansões, uma vertical aqui, outra vertical aqui e uma horizontal aqui. Lembrando que sempre que há uma expansão de uma célula para linhas posteriores, a próxima linha deve considerar a expansão de células em linhas anteriores. Muitos web designers usam esse recurso para criar layout de página utilizando tabelas. Eles criam uma seção de cabeçalho no topo, uma expansão à esquerda para fazer um menu lateral esquerdo, uma região de conteúdo no centro e um rodapé com uma expansão horizontal. Essa é uma prática condenada já há algum tempo, porque tabelas não foram criadas com esse propósito. Foram criadas exclusivamente para exibição de dados tabulares. Criação de layout deve ser feita utilizando divisões, que são as divs, assunto de uma próxima aula.